É bonito ver que a cada momento que Mateus vai buscar entender aonde estão as profecias que falam sobre o Messias, e a cada uma delas ele vê que a história confirma em Jesus esse Messias. Até o profeta Isaías, falando sobre esse momento, ele fala de uma situação extremamente bizarra. Galileia. Na época de Jesus tinha um adágio: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode vir alguma coisa boa da região de Nazaré? E eles achavam que não. E Jesus vem mudar que sim, que pode vir. E daí vem o Messias. Quando Jesus, a cada um desses passos confirma, ele não está confirmando apenas por uma questão racional, mas está confirmando para mim e para você, 2017 anos depois, que não vimos Jesus, que não andamos com Jesus, que não vimos Jesus fazer milagres, que não vimos os coxos andarem, os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, mas sabemos que Jesus vive e continua fazendo milagres nos dias de hoje. É bonito olhar para esse texto e entender que, por uma pequena luz que seja, e o texto diz que na terra que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que andavam em trevas, quando você está em trevas, quando você está no escuro, você não enxerga para onde você vai, você tem que ir meio que, tateando, pensando, e agora tomara que eu não tropece em alguma coisa, tomara que eu não pise em algo que vai me machucar, E aí quando vem uma pequena luz, por pequena que seja, no quarto, na sala, na nossa casa, na nossa vida, aquilo se torna um norte para a gente. A gente começa a enxergar a luz e começa a vislumbrar ao nosso redor, porque essa luz realmente já começa a mudar. E apenas uma pequena luz é capaz de iluminar um grande ambiente? Sim, é possível. E nós começamos a nos adaptarmos à luz que essa luz está emanando e começamos a enxergar o ambiente, mesmo que seja em sombras, mesmo que seja numa penumbra, aquilo se torna um norte para a gente. E é isso que Jesus vem fazer, ele vem ser um norte para mim e para você. Para que eu e você possamos enxergar nessa pequena luz, termos um norte nesse caminhar, e a partir que eu e você enxergamos, então a luz do Senhor está na minha vida, na sua vida, eu e você passamos a ser luzeiros neste mundo. E quando eu e você passamos a ser luzeiros nesse mundo, é como se eu e você acendêssemos aquela luz, Aqueles shows de rock que o pessoal levanta o iPhone e começa a mostrar, Aquelas monte de luzinhas. Cada uma daquelas luzinhas somos eu e você, que estamos iluminando o ambiente, que estamos modificando a estrutura, que estamos transformando a história. E as pessoas então passam a enxergar a luz de Cristo Jesus na nossa vida, porque Jesus nasceu no meu coração, nasceu no seu coração. E nós que antes andávamos nas trevas, no nosso pecado, na nossa iniquidade, nos nossos próprios caminhos, hoje temos uma novidade de vida em Cristo Jesus. E não são as circunstâncias que vão definir quem é você, quem sou eu. Mas a luz de Cristo Jesus, que está dentro de cada um de nós, que emana através de cada um de nós, porque é Cristo presente, é Deus conosco, Deus Emanuel, que faz a diferença. E nós mudamos a realidade. Nós somos capazes de mudar essa realidade porque Cristo opera em mim e através de mim, em você e através de você. E aí nós vemos a grandeza do Senhor.
Mas para a gente entender esse contexto que Mateus está falando aqui, ele termina dizendo, interessantemente, no versículo de número 17, ele diz: daí por diante, depois que ele falou desse contexto de luz, versículo 17 ele diz: daí por diante, ou seja, ele começa agora um novo momento. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pregar. Pregar no grego quer dizer queruxia. Queruxia, traduzindo realmente, significa proclamação que faz um arauto antes da chegada do rei. Portanto, quando Jesus diz, a partir desse momento ele começa a pregar, ele começa a proclamar. Ele é o arauto que proclama a chegada de um rei, a chegada de um reino. E que reino é esse? É o reino de Deus. Jesus instaura na história o reino de Deus. O reino de Deus começa com Jesus. Ele inicia o reino de Deus. Ele é o rei do reino de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, que é, que há de vir e que sempre será. Ele é o Messias. E é interessante entender o que ele está fazendo nesse momento. As palavras na tradução se perdem. Quando Jesus toma essa palavra nesse momento, ele está num contexto grego. E dentro do contexto grego, as pessoas estão entendendo bem o que está acontecendo. É como se a gente estivesse lá no Nordeste falando, né, na linguagem do nordestino. O Alessandro, que é da Nicarágua, né, vai falar assim: mas o que é isso? Não estou entendendo. É uma outra língua, um dialeto, né? Eu que vim de São Paulo, às vezes começava a entender o que isso significa. Quando eu fui para o Nordeste, estão mangando de eu mangando. O que é isso agora? Meu Deus, pega o pai dos burros, pega o dicionário. O que é mangando? O que é mangar? Conjugue o verbo mangar, né? Quando Jesus começa a pregar, ele está mostrando para aquelas pessoas que começou o reino de Deus. E a pregação, que significaria, então, querux. Querux, na verdade, é um termo grego que designa tanto o arauto quanto a mensagem que está sendo proclamada. E essa mensagem que está sendo proclamada pelo arauto, o arauto é o homem que vem e anuncia a mensagem do rei. É o homem que vem e anuncia o reino. É o homem que transmite a mensagem diretamente do trono. Então todos param e prestam atenção. E essa mensagem, ela tem algumas características. A primeira delas é a característica da certeza, porque ela vem do arauto. E o arauto, nós sabemos que é o representante do reino. Ele é o rei. Ele vai trazer uma mensagem que é uma certeza para cada um de nós. E a mensagem que nós vemos nos evangelhos é justamente isso. É certeza para mim e para você. São boas novas. Deus traz boas novas para mim e para você através da mensagem do Natal, através do Messias, através das profecias que se cumpriram em detalhes específicos na vida de cada momento que o Messias estava operando. E aí nós começamos a perceber que o Messias vai transmitindo para mim e para você uma mensagem de certeza. Não há dúvidas. As sombras foram dissipadas, as dificuldades foram dissipadas, as dúvidas foram dissipadas. Aquilo que estava obscuro fica claro, clareza. Mas junto com essa mensagem da querux, a pregação, o segundo elemento da querux é a autoridade. Quem fala
Ele tem a autoridade do reino, é a autoridade do rei. E ele fala em nome desse reino, é o reino de Deus, é o rei que está falando. Mesmo que o arauto não seja o próprio rei, mas ele está falando em nome do rei, investido de autoridade. Mas quando Jesus fala, ele é o próprio rei, ele é a autoridade em pessoa, ele é o Deus Filho encarnado que fala em nome do Pai. E aonde ele está, está o Pai. E ele mesmo fala isso para Tiago: você vê a mim, não vê o Pai? Eu onde estou, está o Pai. E ele começa a ensinar o Pai Nosso através desse momento. Autoridade. A autoridade do reino que começa, transmite e se transforma. E por último, quando o arauto falava, quando o arauto pregava, emanava o selo do rei, a autoridade do rei, era o rei presente naquele momento. É o Emanuel, o Deus conosco. Por isso, ao falar nesse momento, Jesus, ele emana aquilo que nós cantamos aqui, a pequena luz. Que logicamente em Jesus não é uma pequena luz, é uma grande luz. Por isso o texto de Isaías fala que o povo que andava em trevas começa a olhar para Jesus e enxergar uma grande luz. Não a luz de um homem falando, não é uma autoridade humana, não é uma sabedoria humana, não são palavras humanas, não é uma conjectura e uma racionalização humana. Existe algo mais. E eles começam a perceber, ele fala com autoridade como quem fala com autoridade. Então não há como explicar, é uma coisa muito mais além daquilo que eu e você imaginamos, pensamos ou podemos compreender. Porque há uma autoridade do Rei, Deus conosco, Emanuel. Por isso celebrarmos o Natal para nós é tão importante. Para mim, de verdade, tanto se me dá, se foi 24, 25, dia 1º, dia 15, dia 12, dia 13. O Natal traz para nós o simbolismo de que a terra que estava em trevas viu uma grande luz. E o reino de Deus se faz presente. Entra na história do ser humano, se transforma nesse momento parte desse processo e se humaniza. O verbo se faz carne. É o vertical e o horizontal presentes. É a cruz presente. É o verbo que se fez carne, habitou entre nós e transformou a história. É o rei encarnado, que vem para mudar a mim e a você. Por isso a mensagem do Natal, eu entendo que para mim tem um significado muito forte, de que eu não ande mais em trevas. Não preciso mais andar em trevas. A psicologia, existem muitas facetas da psicologia, muitas linhas da psicologia. Existem alguns que são freudianos, outros são lacanianos, outros são, de alguma forma, comportamentalistas. Cada um tem uma linha e cada um vai ver uma forma de enxergar o ser humano. E eles não entram em acordo, nenhuma linha com a outra. É natural a gente encontrar psicólogos hoje que se autotraduzem, eu sou freudiano, eu sou isso, eu sou aquilo, e se entrincheira dentro de alguns conceitos humanos, filosóficos, psicológicos, e se prendem isso. Lacan, no século passado, disse: será que haverá psicólogos no próximo século? Eu não sei. Mas padres e pastores eu tenho certeza que sim.
E é interessante, porque vocês sabem que eu estou estudando a psicoterapia, e a grande descoberta dos psicólogos hoje é que em muitos lugares as pessoas não vão a um psicólogo, mas vão buscar o padre ou o pastor para falar das suas angústias. E quanto mais nós entramos em terreno de angústia, quanto mais nós entramos em situações difíceis, econômicas difíceis, situações existenciais difíceis, situações familiares difíceis, quanto mais nós entramos em situações realmente, contextos realmente difíceis, mais o ser humano vai buscar em Deus uma resposta. E cada vez mais a palavra está se tornando cada vez mais atual, mostrando para mim e para você que aquele que andava em trevas viu uma luz. E essa luz é Cristo Jesus, que brilhou para mim e para você e brilha nos nossos corações e nos transforma a cada dia. Portanto, o Natal para mim quer dizer, eu não preciso mais andar em trevas. Natal quer dizer para mim, na verdade, aquilo que a gente está estudando lá no Manual da Felicidade: arrependimento. Metanoia. Volte dos seus velhos caminhos. Volte desses caminhos de trevas, de escuridão, de dúvidas, de imperfeições, de medos, de inseguranças. Volte para Deus. Aquele caminho que você foi se afastando, essa palavra diz para mim e para você, querúxia, volte, retorne para Deus, retorne para o Senhor, retorne para a presença de Deus, retorne para aquilo que afastou a mim e a você de Deus, do reino de Deus, e que essa luz brilhe no seu coração, e essa pequena luz, como nós cantamos aqui, possa vir a brilhar, e possamos deixar brilhar a luz de Cristo Jesus. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, porque Natal significa tudo isso. A luz do Senhor interviu na história. O mundo que andava em trevas viu uma grande luz. E nós estamos aqui, 2017 anos depois, porque nós temos visto essa luz brilhar no meu, no seu, no nosso coração. E é Jesus que tem intervindo na história. É o Kairos, é o tempo de Deus entrando no Cronos, na cronologia humana. Então é o vertical interferindo no horizontal, e é a presença de Deus, a luz de Deus presente nas nossas vidas. Que a gente possa guardar essa palavra essa noite e entendermos que eu e você somos cidadãos do reino dos céus. Somos do reino da luz. E é a luz de Jesus que tem brilhado na minha vida e na sua vida que está fazendo diferença. Por isso que eu apaguei a luz quando começou. Vocês pensaram, acabou a luz? Queimou a lâmpada? O que aconteceu agora? O pastor ficou maluco, né? Não, tudo cuidadosamente planejado. Porque a pequena luz de Jesus continua brilhando na minha e na sua vida em Cristo Jesus. Um bom Natal para vocês. Que o reino de Deus seja presente na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, por onde os seus pés pisar, aonde as suas pernas te levar, ali reine a luz do Senhor, ali esteja presente a luz do Senhor, brilhando em mim, em você, em cada um de nós.